Nós vamos ver agora uma parte também curiosa e intrigante da nossa mente. Novas conexões neurais. O que é isso? Vamos começar aqui com uma ilustração para facilitar o nosso entendimento. Imagina, por exemplo, quando você compra um celular. Ele vem com uma quantidade de memória, 16 GB, 64 GB, 128. Alguns aparelhos têm um cartão de memória que pode ser colocado para ampliar a capacidade. Seja como for, ele tem um limite de memória. Nosso cérebro, ele não tem limite de memória. Tá? Nós podemos criar nova memória, nós podemos criar novas conexões neurais, criar novas conexões para guardar mais informação, para processar mais informação. E isso parece não ter limites, ou seja, temos diante de nós uma ferramenta, uma capacidade incrível de processamento e de memorização. Por isso, vale a pena pensarmos como podemos usar o nosso cérebro da melhor forma possível. Tem um nome técnico para isso, que é a neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões ou novas sinapses entre os neurônios, aumentando a capacidade cerebral. Como surge a neuroplasticidade? Ou seja, como aumentamos a capacidade do nosso cérebro? Ela surge a partir de novos estímulos vindos de atividades que não realizamos antes. Nós vamos ver agora algumas atividades que são incríveis para nós desenvolvermos a capacidade da nossa mente, nós formarmos novos neurônios. Aqui está uma delas. Escrever com a mão não dominante. Eu vou usar aqui um termo um pouquinho diferente, porque se eu ler o que está nesse desenho, soa um pouquinho confuso. A maioria das pessoas escreve com a mão direita. Então, eu vou usar isso como ponto de partida. A pessoa que escreve normalmente com a mão direita começa a treinar a mão esquerda para escrever. No começo, vai ser uns garranchos que nem a própria pessoa entende. Mas eu já tenho feito isso há bastante tempo. Eu posso dizer que podemos, com o passar de meses, desenvolver uma boa escrita. Você vai perceber uma coisa curiosa. A caligrafia da mão direita acaba sendo igual à caligrafia da mão esquerda. Depois de meses, depois de um ano treinando bastante, a caligrafia das duas mãos é muito parecida. Por que que isso aumenta nossas conexões neurais? Porque é algo diferente que nós não fazemos. Nós, digamos assim, acostumamos sempre a usar a mão direita para tudo. Quando você começa a usar a mão esquerda, o escrever tem um efeito melhor. Mas use a mão esquerda também para comer. Use também a mão esquerda para escovar os dentes, para pegar objetos. Tá? Troque a posição do garfo e da faca de mão. Tá? Pegue um copo com a outra mão que você está acostumado. Tudo isso vai fazendo a tua mente empenhar-se em movimentos físicos que ela não está acostumada. E quando você vai insistindo em, por exemplo, escrever com uma caligrafia boa, a mente vai correspondendo e você vai ampliando a capacidade cerebral. Você vai perceber, inclusive, que passa a ter maior capacidade motora. Ou seja, a mão esquerda, que você já não usava tanta coisa, você começa a escrever com ela, você começa a digitar no celular bem com ela. E movimentar parafusos, porcas, ferramentas com ela, você passa a ter uma habilidade bem maior do que antes que você nem imaginava conseguir fazer isso. Então, preste atenção a esse exercício que é fora de série. Escrever com a mão
não dominante. O próximo. O próximo também desenvolve muito novas conexões neurais. Desenvolve muito o nosso raciocínio. Aprender outro idioma em si já é fantástico. Seja ele inglês, espanhol, libras não. Inglês, espanhol, alemão, são idiomas que se desenvolve bem o cérebro. Só que todos esses idiomas, eles têm as mesmas letras, o mesmo alfabeto da língua portuguesa. Então, a dica é aprender outro idioma com outro tipo de alfabeto. Então, Libras entraria num outro idioma com outro alfabeto. Libras é fantástico para desenvolver a nossa mente. Assim como o japonês, aqui é um dos tipos que vocês estão vendo na tela, é um dos tipos do alfabeto ou da escrita japonesa. Tem 3 tipos de escritas. Eles não chamam alfabeto, tá? Eles chamam escritas. Tem 3 tipos no japonês. Aqui tem uma delas. Chinês também escreve assim por, vamos dizer, entre aspas, desenhos. Eu me apaixonei pelo idioma hebraico, porque o idioma hebraico é alfabeto, não é as mesmas letras nossas, A, B, C, D, são letras diferentes, mas são letras, se montam sílabas. E o hebraico, tá? Tanto o hebraico moderno quanto o hebraico bíblico, tem uma característica de não ter as vogais, então é um conjunto de abreviaturas, que isso força bastante a nossa mente, e além disso, o hebraico ele escreve da direita para a esquerda. Em todos os sentidos que vocês possam imaginar, é um idioma fantástico para desenvolver novas conexões neurais. Está aqui um exercício em tanto para desenvolver o nosso raciocínio. E o último e não menos importante, esse a gente pode já colocar em prática hoje mesmo. Fazer atividades corriqueiras na total escuridão. É claro que precisamos fazer isso com uma certa cautela. Você não vai tentar subir ou descer uma escada no escuro. Mas pense no seguinte, imagina quando você está de madrugada, apertado para ir no banheiro, não quer acender a lâmpada para não acordar outras pessoas, e você vai no escuro mesmo. O caminho de nossa cama até o banheiro, a gente está tão acostumado que você vai mais ou menos sozinho, sem muita dificuldade. Mas amplie esse caminho. Não seja apenas da cama para o banheiro. Por exemplo, tenha determinados momentos, por exemplo, na sua casa ou em outro local seguro, em que você possa fazer coisas no escuro, localizar objetos, andar, tá? Coisas feitas no escuro vai desenvolver o nosso tato. Nós vamos ter uma noção diferente de distância e espaço de quando estamos enxergando. Quando estamos enxergando, facilmente a gente calcula quando algo está perto ou longe. Na total escuridão, isso vai ser feito na base do tato. Também a nossa audição ela é desenvolvida, porque vamos perceber pequenos barulhos. Vamos percebê-los com mais facilidade e também de onde vêm esses barulhos. Pode ser percebido com mais facilidade. Então, está aqui 3 lições de casa para você sair com um cérebro afiadíssimo. Primeiro, escrever com a mão não dominante. Segundo, aprender outro idioma. Terceiro, fazer atividades na total escuridão. Mas faça esse exercício por pelo menos 1 ano. Não adianta imaginar, eu vou aprender meia dúzia de palavras em japonês, que a minha mente vai ficar aguçada. Não, vai.
São exercícios feitos em base regular, frequente, por bastante tempo. Assim irá funcionar. Tá? Temos aqui, então, exemplos de novos estímulos que devem ser feitos regularmente e vão ampliar nossa capacidade mental, desenvolvendo o raciocínio e as nossas habilidades.